compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Perseverem na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Sairam convida a todos a entoar o Pranavam 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Entrego a nossa reunião de hoje aos pés de lótus do nosso querido Bhagavan Sri Satya Sai Baba e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Om Sairam. Om Sairam a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma nova jornada de conhecimento espiritual. Hoje o tema é os valores humanos e o nosso convidado mais que especial é o Marcos Gomes. Marcos, seja muito bem-vindo ao Sairam. Ok, obrigado, Tatiana. Posso começar? Bom, eu queria começar aproveitando uma oportunidade que eu não tive, porque se fosse ao vivo, eu estaria numa reunião com 500 pessoas e algumas das pessoas que eu vou citar estariam lá. Meu primeiro contato com a organização SAI foi na condição de coordenador nacional de educação espiritual. Eu fui convidado e houve gente muito que se engasse para que eu tomasse esse cargo, como a dona Célia, a Regina Colantônio. Então, houve uma eleição no Rio, eu fui lá e acabei ocupando esse cargo. Mas eles disseram, olha, junto com a São Luana Orlando, que foi excelente, muito paciente, me ensinou boa parte do que eu soube. Fora isso, a paciência também houve da Paz, do Betinho, da Ada, do Sérgio, marido da Ada, do Paulinho e outras pessoas mais. Foram sempre pacientes. Eu não sabia nada, nada. Eu tinha alguma noção das coisas que eu tinha lido, mas eu tinha pouca vivência. A única vivência mesmo que eu tinha era a vivência de professor. E aquilo que mais eu adorava enquanto professor é ter os alunos a quem eu pudesse não ensinar simplesmente, mas formar e modelar. E eu consegui, numa escola estrangeira, uma escola francesa, eu consegui que vários alunos seguissem o curso de letras, especializando em autores brasileiros. Então, para mim, é uma conquista. Alguém no sul da França, Aix-Provence, é coordenadora lá atual, e a tese dela, de doutorado, é sobre Graciliano Ramos. Então, é uma coisa muito interessante. Bom, isso é um ponto, tá? Outro ponto é o seguinte, quando se pensa em valores humanos, a gente tem uma fonte muito grande a respeito disso. Mas, em particular, eu gosto de um discurso que a gente encontra nesse livro aqui. Dá para ver? I, We and He. É um livro publicado em 97 e traz um discurso que chama Human Values, que a gente traduz naturalmente para valores humanos. Em português, em Corpo 12, deram 13 páginas de Word. É um discurso muito extenso. Ele deve ter levado mais de 1 hora. E eu nunca vi Satya Sai falar com tanta clareza a respeito de valores como nesse discurso. E ele começa a sua fala dizendo o seguinte, que no mundo moderno, o homem está pouco preocupado, pouco se lixando para saber da origem das coisas. Ele quer um domínio material, ou um domínio do mundo material. Então, um domínio da tecnologia, por exemplo.
Mas quando se pergunta o que é matéria, o que é natureza, o que é o homem não sabe responder e diz que isso não tem a mínima importância. Mas ele diz que tem importância. E ele diz que a capacidade, o valor do açúcar está na doçura, o valor do fogo está na ardência. E o homem, que valor tem? Em princípio, parece que o homem não tem valor nenhum. E se a gente olhar um pouco o noticiário, nos jornais e na TV, realmente não dá para a gente responder com certeza que o homem tem algum valor. Mas ele chama a atenção a um fato importante, que uma fagulha que se origina de uma entidade apenas será feliz ao novamente fundir-se a sua fonte de origem. Ou seja, no caso, a fagulha é o homem. E ele tem que voltar ao fogo de onde originou, que é a divindade. Ele diz mais adiante, da mesma forma, nunca conseguiríamos atingir a paz até voltarmos e nos fundirmos à fonte de nossa origem. O indivíduo surgiu da sociedade, a sociedade de um país, o país do universo. O universo inteiro é uma criação de Deus, saiu do Criador. Portanto, o indivíduo deve retornar ao Criador, apenas então poderá entender o segredo da vida e atingir sua plenitude. Esse parágrafo aqui é riquíssimo. Ou seja, a paz é conseguida no momento em que a gente volta à fonte de nossa origem. Portanto, digamos, ao passado. Depois ele diz, o indivíduo surgiu da sociedade, a sociedade de um país, o país de um universo. O universo inteiro é criação de Deus, céu do Criador. Então, o homem tem que voltar-se à sua sociedade, ao seu país e ao universo. Então, ele tem uma relação íntima com essas coisas, ele tem uma relação íntima com o mundo, íntima com as pessoas. Ele não pode ignorá-las. Então, o indivíduo tem muita responsabilidade para com a sociedade em que vive. Ele deve importar-se com essa sociedade, deve voltar-se a ela. Esse é um dos modos dele tentar fazer esse retorno à sua origem. Ou seja, da mesma forma que esse retorno à sua origem é uma busca ao passado, é uma busca ao futuro. Porque para ele retornar, ele tem que ir adiante. Isso implica, quando se fala da relação do homem com os outros, na noção de caráter. E a noção de caráter é fundamental. Caráter, a palavra caráter, é uma palavra grega que vem de carax. E ela significa estaca. Então é alguma coisa que você coloca num ponto e tem absoluta firmeza. Hoje é alguma coisa difícil de se ver, mas é uma coisa fundamental para que tudo saia. Para que tudo saia bem, naturalmente. Tá? A gente sabe, num piscar de olhos, se um homem tem bom caráter ou não. Entretanto, se quisermos fazer uma avaliação com números, com clareza, a gente não chega a isso. É impossível você definir caráter com uma tabela. Não dá. Ele tem mais ou menos caráter. Não dá para fazer isso. A gente diz que uma pessoa tem caráter na medida em que a gente consegue observar as suas ações e verificar como ele reage diante do mundo. Na medida em que ele reage bem, ele tem bom caráter. Mas ele reage mal, é difícil. E esses dois parâmetros, bem e mal, são outros elementos dificílimos de conceituação. O que é o bem? O que é mal? Para uma criança, a gente diz assim, não faz isso, isso é feio. Olha, esse é feio, significa que isso não é bom, que isso é mal, isso é péssimo. Tá? Bom. Valor, a gente costuma pensar em valor, por exemplo, do ponto de vista econômico. Essa casa vale 300 mil reais, essa outra vale 180 mil. Quando a gente diz isso, a gente está simplesmente mencionando o poder de compra ou não das pessoas, e a casa não é equivalente a 180 mil ou 300 mil. Além do mais, dizendo isso, eu não estou dizendo nada da casa, se ela tem 3 quartos, se ela tem jardim, se ela fica num lugar silencioso ou não. Tá? É um modo de avaliar, mas que diz pouco
Mas quando eu digo que José é um bom homem, eu digo muito. Eu posso esperar muito. Se alguém está pensando em se casar com José, essa notícia vai ser ótima para a pessoa. Tá? José sendo bom, eu posso só esperar coisas boas dele, coisas enriquecedoras. Portanto, quando o valor se expande do ponto de vista moral, ele é difícil de conceituar, como a gente já disse, mas ele tem uma extensão muito grande, muito ampla. Quanto ao homem, o que vence ao homem? O homem está centrado, quando a gente fala em valores humanos, o homem está implicado. Então a gente já falou de valor. Falou de valor econômico, mas falou de valor moral, que é o que importa. E agora, quanto ao homem, a questão de mais ou menos 6 meses, a Ada me convidou para falar, e eu citei um texto grego, que é uma tragédia, em que se fala do homem como um ser extraordinário que sai à busca do estranho, que sai à busca do desconhecido. E uma das qualidades que esse texto situa, é um texto de Ésquilo, é a ambição do homem, mas não uma ambição qualquer, ambição que dê resultados, que implique conquista, que mostre que o homem está dando um salto além de si mesmo. Então a gente pensa, por exemplo, uma viagem como a de Colombo, que vem fazer uma expansão territorial para a Europa. E um salto como esse que a gente pensa. No mesmo discurso, ele diz, o mundo é uma expressão da vontade de Deus. A criação é a manifestação da vontade de Deus. Isso é chamado de prakriti. Todos nascidos de prakriti deveriam entender a natureza da divindade. O homem deve expressar a divindade em sua totalidade. Portanto, quando ali atrás a gente falou que o homem deve retornar à divindade, mas isso não é simplesmente uma volta ao passado, é uma volta ao futuro, porque o homem deve expressar a divindade em sua totalidade. Ora, para ele expressar essa divindade, ele deve ter um contato extremamente íntimo com a divindade para trazê-la dentro de si, tá? Que é o valor máximo que o homem pode alcançar. Portanto, o homem expressando a divindade, essa é a sua missão na vida na Terra. Essa é a missão de qualquer homem ou de qualquer ser. As particularidades do destino humano, aí são simplesmente idiosincrasias. Eu nasci homem, não nasci mulher. Eu me casei com uma pessoa e não casei com outra. Eu tenho cabelo, quer dizer, quase não tenho cabelo, mas quando eu tinha, ele era castanho e não era loiro. Os olhos continuam, não esbranqueceram, são castanhos ainda. Ou seja, essas características que eu dei como físicas, elas, de algum modo, me fazem reconhecer no conjunto humano, mas elas não são fundamentais. As escolhas que eu faço, sim. A ideia de que eu devo fazer a grande escolha e expressar a divindade é interessante, mas ainda sequer consegui entender o que vem a ser isso. Tá? Ou seja, esse é um pressuposto que eu deveria estar fazendo. Normalmente a gente cita que Satyasai informou o mundo que ele tem, que o homem possui 5 valores. E é engraçado que em outros discursos ele diz às vezes o seguinte: olha, se vocês acharem muito difícil seguir os 5 valores, sigam pelo menos um. Isso implica a ideia de que um valor está intimamente relacionado com o outro, de tal sorte que se eu escolho um, eu escolhi os demais. Tá? Digamos que se alguém pratica caridade, dificilmente essa pessoa será egoísta. São coisas que não combinam. Se a pessoa é caridosa, ela tem um tanto de bondade dentro de si. Então eu não posso dizer, ele faz caridade, mas ele não é bom. Então ele não faz caridade, ele faz qualquer outra coisa. Tá? Como é a atividade do hipócrita. Enquanto primeiro valor, o amor, Baba coloca como primeiro. A primeira coisa a vir do homem é o amor. Começa amando sua mãe, seu pai, seus irmãos, parentes, amigos, e ama Prakriti,
Da mesma forma, a vida começa com amor. O mesmo amor expandindo-se em palavras, ações e pensamentos, expande-se, perdão. O mesmo amor expande-se em nossas palavras, ações e pensamentos. Então, nesse discurso, ele nomeia o amor como ponto de partida, como em vários outros. Depois ele vai dizer o seguinte, que o reflexo e a agulha que se originam do amor são chamados de verdade. O mesmo amor, quando expresso em ações, é chamado de Dharma. Quando esse amor é refletido, a mente atinge a paz suprema. Quando perguntamos de onde surgiu este amor e conseguimos entender sua fonte, percebemos o grande princípio da não violência. Então, vocês separaram que ele começa com amor, e depois ele diz que o reflexo fagúlico que se origina do amor é a verdade. Transformado isso em ação, é o Dharma, ou retidão. Refletido, a mente atinge a paz suprema. Quando nos preocupamos com a origem que esse amor possa ter, a gente está entrando já na não violência. Ou seja, não violência é uma espécie de grande harmonização, a grande equanimidade. O amor está presente em todos e atesta a energia divina inerente a todos. Ao ganhar consciência deste princípio, o homem entenderá o princípio da não violência. Portanto, o fluxo invisível que passa por Satya, Dharma, Shanti, Ahimsa é apenas prema. Sem amor, não podemos encontrar Satya, Dharma, Shanti, Ahimsa. Satya é a forma do Senhor. O amor, aqui é interessante, né? Satya é a forma do Senhor. Se o Senhor tem forma, é Satya. O amor é um fluxo invisível, portanto, não pode ser visto. Esse fluxo de amor é expresso em palavras, e nesse caso é verdade. Nos Vedas, afirma-se Satyanasti Parodharma. Sobre os fundamentos da verdade, erguem-se as paredes do Dharma. Dharma está fundamentado em Satya. Ao aderirmos a Satya e Dharma, experimentamos a paz suprema. Quem experimenta tal paz jamais recorrerá à violência. Portanto, esses são os principais valores que o homem deve seguir. O fundamental aí, tudo indica, é o valor que anima todos os outros valores, o que passa interiormente nos outros. Se ele está ausente, os outros se ausentam. Ele é a fonte de tudo. Ora, que energia é essa? Ele fala que o homem ama a família, depois os amigos, os parentes, a sociedade e Prakriti, que é a natureza, o mundo empírico como tal. Como é que funciona o mundo? Digamos assim, eu acordo e eu sei que abrindo os olhos eu vou enxergar luz. Os chinelos estão ao lado da cama quando eu saio dela. E eu vou à cozinha, eu abro a torneira, eu tenho água. Há uma certa ordem nas coisas e não acaso. As coisas acontecem assim. Eu saio à rua, passam carros, etc., mas nenhum deles está andando pela calçada. Se isso acontecer, é uma anomalia. Eu olho para o nascente, o sol está vindo, eu olho para o poente, no fim do dia, o sol está se pondo. E assim se passam os dias com uma regularidade incrível. A Terra gira em torno de si mesma e gira ao redor do Sol. Que força é essa? A matéria se compõe de moléculas que se compõem de átomos. Que força mantém os átomos unidos? Essa força que mantém tudo organizado e com essa ordem e com essa previsibilidade é o amor também. Tá? Ou seja, não existe amor simplesmente como paixão. Aliás, a ideia de que o amor seja paixão não é uma estupidez, porque o amor é paixão também. Mas digamos que ele não se reduz à paixão. A atração de dois indivíduos é amor, mas ele partilha da mesma atração da gravidade ou da ordem universal das coisas. Então, o amor é o que governa tudo. Ele é a grande fonte que emana em todas as coisas.
Quando a gente pensa nos indivíduos, dá a impressão que alguns são mais amorosos e outros não. Ou seja, alguns demonstram isso de uma maneira mais clara. Pensemos no grande egoísta, que esquece todo mundo e pensa só a si mesmo. Pensa nos seus vinhos, pensa no seu charuto, pensa no carro de última geração, e no computador de última geração, e no smartphone dos mais interessantes, mas esquece dos filhos, da mulher, dos amigos, está pouco interessado nele. Ele pega tudo para si apenas. Ele não conhece o amor? Claro que conhece, conhece muito. A grande dificuldade não está no amor. A dificuldade está em outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Pensemos num sujeito melhor. Ele defende tudo pela sua família, faz tudo pela sua família. Para sua mulher, para seus filhos, para seus irmãos, para seus pais. Mas, às vezes, passa por cima, pisa em cima dos outros para conseguir o sucesso desses. Tá? Ele não conhece o amor? Também. Pensamos num líder de uma cidade. Ele faz tudo pela sua cidade. E derrota as outras propostas para que a sua cidade ganhe. Até que a gente chega num Gandhi, que olha indistintamente as pessoas. Eu convido a todos a rever o filme de Gandhi, que está brilhantemente feito e retrata com muita clareza a relação que Gandhi mantinha com as pessoas. Ele era de uma disponibilidade e de uma doação estupendas. E a gente não via em momento nenhum que ele se interessava mais por uma pessoa do que por outra. Da mesma forma, a gente conheceu professores adoráveis, que se dedicavam aos alunos, independentemente de serem simpáticos ou não. Aliás, quando a gente, na vida de professor, eu sou professor, trabalhei mais de 40 anos nisso, há um momento na vida que a gente consegue, numa classe qualquer, fazer-se igual para todos. Desde o aluno que é profundamente interessado e a gente chama de paixão, até aquele chato que a gente vira as costas e fica jogando papelzinho na orelha dos outros. Mas a gente consegue compreender e conversar com ele. E, de repente, a gente percebe que aquele aluno também vale a pena. E quando a gente consegue dobrá-lo, a gente ganha tudo. Eu lembro que uma vez, na 8ª série, tinha um aluno que era infernal. Eu estava com vontade de enforcá-lo. Da maneira mais carinhosa possível, lógico. E quando chegou no primeiro colegial, ele passou por uma grande mudança, mas uma grande mudança, e eu percebi que ele se sentia culpado diante de mim pela bagunça que ele tinha feito e o transtorno do ano anterior. Mas eu olhei com olhos simpáticos, porque ele se tornou uma criatura adorável. E ter conseguido aquele aluno daquela forma me deixou muito tranquilo, porque eu falei, será que eu participei nessa mudança? Né? Voltemos do egoísta até a pessoa mais expansiva possível. O que a gente nota? Eles têm a energia do amor? Todos eles, sem exceção. A diferença está na compreensão. O egoísta acredita que o ego é o todo do mundo. O que pensa na família e amigos é o que acredita que aquele círculo é o que tem importância na vida. E alguém como Gandhi é alguém que não pôs limites claros e expandiu o máximo que pôde de sua alma. Nisso, talvez, a gente compreenda bem o que vem a ser o homem voltar à divindade. Tá? Falado do amor, a gente pensa no segundo, não numa ordem absolutamente precisa. Essa é a ordem que Baba colocou no seu discurso, mas é o discurso que ele põe em uma outra ordem qualquer. Tá? Uma pergunta que eu faço e deixo sem responder é o seguinte, quantos valores são? São 5 ou são 1? Se o amor é a causa de tudo, é um valor, os outros são aspectos desse valor único. No discurso mais adiante ele diz, o que é verdade? Consideramos a verdade que é o relato daquilo que foi de fato visto, que foi dito, que foi ouvido. Este não é o valor da verdade. A verdade não tem limites de tempo e espaço.
A verdade é a mesma para todos os países, para todos os climas, para todos os tempos, para todas as pessoas. A verdade é imutável, é uma, não duas, apenas com esta verdade podemos ter isso. Então, primeiro, a verdade é unitária. Segundo, ela não está aliada aos sentidos. Portanto, o que se ouviu, o que se tateou, o que se percebeu, não é necessariamente a verdade. Tá? O exemplo que ele vai dar é bem simplesinho. Um ladrão faz um roubo, no outro dia a polícia sabe que ele é o ladrão desse lugar, vai pegá-lo. Mas ele disse que não roubou nada, que não tem nada a ver com isso. Ele escondeu muito bem as coisas, lógico. O ladrão disse isso, mas a sua consciência sabe que ele cometeu o roubo. E não há como escapar. Portanto, a verdade é idêntica à consciência. Tá? A consciência que a gente possa ter do mundo é a verdade. O resto não importa. Tá? Então, é uma sinonímia interessante. Os gregos têm uma palavra boa para a verdade, que é aletheia. Esse A é alfabetivo, como eu digo, amoral, esse A nega, como imoral. Como Letes é um rio que os mortos eram obrigados a atravessar quando morriam, lógico. As pessoas atravessavam depois de mortas. E ele significa, letes, significa esquecimento. Para que os mortos não viessem a aborrecer os vivos na forma de fantasmas, eles tinham que atravessar esse rio e esquecer o que eram. Agora, aletheia, negando letes, negando o esquecimento, o não esquecimento, é a verdade. A verdade é aquilo que não pode ser esquecido. Tá? Isso é fundamental. É esse bem. É difícil a gente descobrir que sentido outro pode ter a palavra verdade, porque veritas, veritatis, a palavra latina, tem o mesmo significado que a gente usa para a palavra verdade. Então, explicar uma coisa com outra não dá. E por isso eu usei essa muleta de olhar para os gregos numa condição muito interessante. Ou seja, a verdade é o que não se esquece. Que não se pode esquecer jamais. Tá? Sobre o Dharma, Satyasai diz: chamamos Dharma a ação correta, a retidão. Este não é um significado apropriado, pois Dharma por si só é a verdade. Tudo que tem origem na verdade é Dharma. O fogo, na capacidade de queimar, é Dharma. Quando não pode queimar, não pode ser fogo. Torna-se apenas carvão. Dharma é o açúcar em sua doçura. Se não há doçura, não pode ser açúcar, mas apenas areia. Portanto, o que não transmitimos com nossa consciência não pode ser Dharma, ou seja, o que transmitimos tem que estar aliado à consciência. Em tudo, devemos seguir a consciência. Caso você siga um Dharma mundano, o resultado de sua ação nunca será permanente. Há dois tipos de Dharma. Um é um Dharma mundano e o outro que provém da divindade. Obedecer à vontade de Deus é o Dharma real. Dharma mundano. Por exemplo, para ir ao fórum, eu tenho que ir de terno. Se eu não for de terno, pode ser que alguém me impeça a entrada. As crianças, quando são obrigadas a usar uniforme, é a condição para entrar na escola. Mas isso é um Dharma mundano. O Dharma mundano, ele simplesmente é uma regra, mas ela não está ligada à essência. Ela é um acidente. É uma particularidade. Já o grande Dharma, ele entra com a essência. Por exemplo, a essência do açúcar e sua doçura. Não há outra essência do açúcar. Do fogo, a capacidade de queimar. Do homem, portanto, é expressar a divindade. Uau! Portanto, nós não somos homens, somos figuras que poderão ser homens. A humanidade é a qualidade central do homem. Portanto, o homem tem que expressar a sua humanidade. E a humanidade do homem é a sua igualdade com a divindade. A paz
ela aparece sempre como consequente. Ou seja, no mundo em que não há guerra, necessariamente não há paz. A paz não é um sinônimo de não belicosidade, não é uma situação de falta de polêmicas. A paz, ela vem da noção de verdade e da noção de retidão. Quando as pessoas agem segundo a verdade, a paz é consequência. É uma delícia. Vocês devem ter passado na adolescência um momento em que vocês foram colocados na parede e disseram, não, a verdade que aconteceu foi esta. Quando vocês acabam de dizer, automaticamente ficam em paz. A calma vem uma calma, uma tranquilidade gostosa. E a gente sabe que disse aquilo que precisava ser dito. O que não precisava ser dito. Agora, mentindo, a gente podia enganar todo mundo, mas não a nós mesmos. E dormir com uma mentira era horrível, pelo menos para mim. Era muito ruim. São duas consequências de agir de acordo com a verdade e retamente. É que a gente chega a um estado de equanimidade, que é um conceito que para mim foi difícil de perceber. Eu entendo intelectualmente o conceito, mas, digamos, tê-lo vivido internamente, aí já é outra coisa, é mais complicado. A equanimidade implica a gente não ter uma satisfação maior pelo fato das coisas terem dando certo. Eu arranjei um bom emprego, eu fiz um bom casamento, meus filhos vão bem, mas quando alguém fica doente, quando eu quebro uma perna, tenho um prejuízo, perco o emprego, a minha atitude é a mesma? A equanimidade diz que a atitude deve ser a mesma. Porque se eu tenho que expressar a divindade, eu tenho que expressar essa divindade independentemente da minha situação particular. Isso é extremamente difícil, mas eu acredito que seja por aí que as coisas vão. Tá? Digamos o seguinte, os valores humanos são o fundamento de nós mesmos. E que Satyasai, em boa parte dos seus discursos, insiste nisso. Ele criou um programa de educação que implica o despertar dos valores humanos nas pessoas, no caso, no alunado. Normalmente, a ideia que se faz da educação é do ensinamento, ou seja, um professor vem, digamos, ensina o alfabeto, ensina como segurar a caneta, como escrever, e daí por diante. Ao mesmo tempo que ele faz isso, que é o dado da informação, ele cria um ambiente favorável ao crescimento das pessoas. Isso se chama formação. É assim que o caráter das pessoas é formado. Para alguém que esteja atento, profundamente atento a isso. Alguém já disse que os professores todos são sempre exemplos para a gente, quer sejam bons, quer sejam maus. Os que foram maus indicam assim, olha, gente, não façam isso, é uma besteira. Eles são exemplos daquilo que é a ruína e que não deve ser. E os que foram bons, eles abriram caminhos e os horizontes e uma porção de coisas. Normalmente, quando os valores humanos são despertos, a palavra educação faz sentido. Ensino é insigno, no sinal, não é? Quer dizer, a palavra ensino. Educação é mais educare. Educare sobrou para nós só a palavra duque, independente. O resto ficou em reproduzir, induzir, conduzir, reduzir. Esse dus é o duca. Então, reduzir é diminuir. Introduzir é colocar dentro. Educar significa levar para fora. E o que a gente leva para fora é o aspecto formativo da educação, é o caráter, os valores, eles estão lá. Basta ver que, para uma criança,
quando a gente mostra que alguma coisa é boa ou que alguma coisa é má, ela tem dentro de si essa noção. Nenhum professor fala assim, hoje eu vou ensinar para vocês o que é o bem e o que é o mal. Vocês já tiveram essa aula? Ninguém teve essa aula. Não existe essa aula, porque ninguém sabe explicar o que é o bem e o que é o mal. A gente intui, a gente percebe, a experiência da gente leva a saber isso. Né? Um bandido, pior que seja, a pior laia, ele sabe o que é o bem e o que é o mal. O que é bem para o seu bando, o que é mal para o seu bando. E a gente deve ter uma noção um pouquinho melhor do que essa. Tá? Gente, o que eu tinha a falar sobre valores era isso. Eu posso abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor. E, Tatiana, muito obrigado pelo convite. Marcos, obrigada. Eu gostaria de, então, encerrar, te agradecer pela sua disponibilidade, o seu conhecimento, de você compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento profundo. Foi direto ao ponto, mas de alguém que sabe do que está falando. Então, eu gostaria de te agradecer mesmo, do fundo do coração, por compartilhar comigo e com todo mundo, e agradecer a sua presença. E gostaria de encerrar com o Samastaloka, pedindo que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Om Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. E mais uma vez, Marcos, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e tanta sabedoria com todos nós. Om Sairam. Sério.